A Antártica é um dos lugares mais misteriosos e inexplorados do nosso mundo, e justamente quando pensávamos que conhecíamos os seus segredos, erramos à medida que mais descobertas continuam a surgir, desde uma comunidade de cães de trenó antárticos até o maior animal terrestre. Bem-vindo a um novo vídeo. Aqui estão 14 novas descobertas chocantes na Antártida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora vamos começar. Número 14. A comunidade de cães de trenó na Antártica. Os trabalhadores mais eficientes já estacionados na Antártida não eram pessoas, mas criaturas peludas e de 4 patas. Muitos dos primeiros dados que conhecemos sobre a Antártica vieram de cães ao longo de quase 5 décadas. As expedições britânicas à Antártida dependiam fortemente de uma força de trabalho de intrépidos exploradores, que andavam sobre 4 patas em vez de 2. Esses leais cães de trenó, esses huskies, foram essenciais para o sucesso de inúmeras expedições de 1911 até 1994, quando foram finalmente banidos da Antártica devido a preocupações ambientais. O Serviço Antártico Britânico manteve meticulosamente os registros de emprego, entre outras coisas, desses cães de trenó, rastreando tudo, desde a criação e o treinamento até sua saúde e desempenho em campo. Cada cão tinha nome, personalidade e função únicos na equipe. Esses registros ainda estão armazenados nos arquivos britânicos da pesquisa antártica em Cambridge, Inglaterra, em uma caixa de metal verde. Em 1911, uma equipe de cães de trenó impulsionou o explorador norueguês Roald Amundsen para o Polo Sul. Os cães de trenó também permitiram que a Grã-Bretanha sobrevivesse à ocupação sustentada da Península Antártica durante a Segunda Guerra Mundial. E em 1945, 25 labradores huskies canadenses pisaram na base britânica em Hope Bay a bordo do S.E. Eagle. Com o sucesso desses exploradores peludos de 4 patas, o comandante da base, Andrew Taylor, ajudou a expandir o programa de investigação científica no desolado continente. Nos anos seguintes, mais cães foram trazidos do Canadá e o British Antarctic Survey, ou BAS, criaram seus próprios, numa época em que motos de neve motorizadas ou aviões adequados para as condições adversas não estavam disponíveis. Esses huskies eram ativos de valor inestimável para as pessoas estacionadas no continente congelado. Veja, esta raça é feita para o frio. Os huskies têm uma pelagem espessa de 2 camadas que lhes confere um isolamento excepcional contra as temperaturas geladas da Antártica, onde o mercúrio pode cair bem abaixo de 0. A camada externa impermeável protege os cães do gelo e da neve, enquanto a densa camada interna retém o calor perto de seus corpos, mantendo-os aquecidos mesmo em condições abaixo de 0. Essa adaptação natural permitia que os huskies trabalhassem por longos períodos no frio sem sofrer queimaduras de frio ou hipotermia. Embora os huskies tenham a reputação de serem dramáticos, na verdade são originalmente cães de trabalho, com uma enorme quantidade de energia que precisam liberar. Durante décadas, os huskies, com sua constituição e músculos robustos, puxaram trenós por longas distâncias em terrenos gelados e irregulares. Não só na Antártica, mas também se mostrou que o husky que você tem em casa é capaz de viajar até 60 metros por dia carregando cargas que excedem várias vezes seu próprio peso. Mas embora alguns cães ainda amem o trabalho, não há nada de errado se o husky preferir ficar deitado o dia todo. Afinal, a vida doméstica traz uma motivação diferente. Número 13. Neve vermelha e verde. Se você estiver na Antártica, poderá encontrar neve vermelha ou verde? Sim, neve colorida é possível no Polo Sul. A resposta está em pequenos organismos conhecidos como algas da neve. Essas criaturas microscópicas prosperam nas condições frias e ensolaradas do verão antártico, quando a temperatura oscila ligeiramente acima de 0, geralmente entre novembro e fevereiro. Essas algas começam a florescer e a se espalhar pela neve. A neve vermelha é frequentemente chamada de neve melancia, devido ao seu tom rosa avermelhado, enquanto as algas verdes da neve dão à paisagem um tom misterioso de verde.
A neve não é diferente apenas na aparência. As algas na neve vermelha e verde contêm clorofila e uma substância conhecida como carotenoide, que ajuda a proteger as algas da intensa radiação ultravioleta, permitindo-lhes florescer. Porém, esses pigmentos também apresentam uma desvantagem. Eles escurecem a superfície da neve, reduzindo sua brancura ou refletividade. Isso faz com que a neve absorva mais calor, levando a um derretimento mais rápido. Estudos recentes mostraram que essas flores coloridas podem acelerar significativamente o derretimento da neve na Península Antártica. À medida que as algas da neve se espalham devido ao aumento das temperaturas, elas contribuem para um ciclo de feedback que agrava o derretimento do gelo, um fenômeno alarmante que os investigadores tentam desesperadamente mitigar. Número 12. As bactérias sob o gelo tornam a água vermelha carmesim. A Antártida, o continente mais frio e desolado do mundo, é o lar de um dos espetáculos mais estranhos da natureza, as cataratas de sangue, localizadas na geleira Taylor. As cataratas de sangue têm exatamente essa aparência, um corpo de água com um líquido carmesim caindo. A formação foi descoberta pela primeira vez em 1911 pelo geólogo Thomas Griffith Taylor, que inicialmente pensou que as algas vermelhas eram responsáveis pela cor. Mas os cientistas mais tarde descobriram a verdadeira causa: um lago subglacial oculto rico em ferro. Quando o ferro e a água salgada deste antigo reservatório entram em contato com o oxigênio, ocorre oxidação, tingindo a água de um vermelho profundo e enferrujado. Em pesquisas recentes, os cientistas descobriram que essa é apenas a ponta do iceberg. A fonte da água não é qualquer lago subterrâneo, mas um lago que está isolado da luz e do oxigênio há mais de 1 milhão de anos, criando um ambiente aparentemente inóspito, mas que é cheio de vida. Comunidades microbianas conhecidas como extremófilos prosperam neste ambiente escuro e super salgado. Esses pequenos organismos se adaptaram para sobreviver sem luz solar, dependendo de ferro e enxofre da água para obter energia. Os estudos sobre este ecossistema único continuam até hoje. Número 11. Pesquisadores encontram um mundo perdido que existia há milhões de anos. Escondido sob o manto de gelo da Antártida Oriental, um mundo perdido congelado no tempo há cerca de 14 milhões de anos, a descoberta foi feita usando imagens avançadas de satélite e tecnologia de ecossondagem de rádio, que revelou uma vasta paisagem preservada com antigos vales fluviais e cumes montanhosos. Essa região sustentou, outrora, um ecossistema semelhante à tundra, que foi abruptamente congelado devido a um dramático resfriamento climático há aproximadamente 14 milhões de anos. Com essa descoberta, podemos estudar mais uma vez os organismos que prosperaram nesta paisagem agreste há milhões de anos. Número 10. Algas que viajaram 12.500 quilômetros até a Antártida. Uma pilha de algas levada a milhares de quilômetros pelo oceano pode não parecer impressionante, mas há uma razão para esta descoberta entusiasmar os pesquisadores. Em 2018, os investigadores descobriram que algas marinhas de oceanos distantes viajaram surpreendentes 20.000 quilômetros até a Antártida. O que isso significa? Isso mostra que a vida marinha, incluindo vermes e caracóis, poderia usar essas algas como jangadas para colonizar o continente congelado. As algas foram encontradas na costa antártica, longe de seu habitat habitual em regiões subantárticas como Geórgia do Sul e Kulan. Acreditava-se que as algas não conseguiriam atravessar a frente polar da Antártica, uma barreira formidável criada por ventos e correntes fortes. Mas, de alguma forma, um grupo de algas conseguiu superar tempestades e grandes ondas. Essas algas parecem ter recebido a força necessária para atravessar essas fronteiras. À medida que o clima da Antártida se torna mais hospitaleiro, essas algas poderão transportar uma variedade de espécies para suas costas, o que poderá conduzir a mudanças significativas nos ecossistemas locais. Os investigadores agora se preocupam que a Antártida, há muito considerada isolada e única, possa ser mais vulnerável a espécies invasoras do que jamais imaginamos.
e isso poderia perturbar dramaticamente o delicado equilíbrio da vida nesta região intocada. Número 9. Bactérias sob o gelo tornam a água vermelha carmesim. A Antártida, o continente mais frio e desolado do mundo, é o lar de um dos espetáculos mais estranhos da natureza, as Cataratas de Sangue, localizadas no focinho da geleira Taylor. Blood Falls é exatamente o que parece. Um corpo de água com um líquido carmesim caindo. A formação foi descoberta pela primeira vez em 1911 pelo geólogo Thomas Griffith Taylor, que inicialmente pensou que as algas vermelhas eram responsáveis pela cor, mas só mais tarde os cientistas descobriram a verdadeira causa: um lago subglacial oculto rico em ferro. Quando o ferro e a água salgada desse antigo reservatório entram em contato com o oxigênio, ocorre oxidação, tornando a água de um vermelho profundo e enferrujado. Em pesquisas recentes, os cientistas descobriram que isso é apenas o início da descoberta. A fonte da água não é qualquer lago subterrâneo, mas um lago que está isolado da luz e do oxigênio há mais de 1 milhão de anos, criando um ambiente aparentemente inóspito, mas que é repleto de vida. Comunidades microbianas conhecidas como extremófilos prosperam neste ambiente escuro e super salgado. Esses pequenos organismos se adaptaram para sobreviver sem luz solar, dependendo, em vez disso, de ferro e enxofre da água para obter energia. Os estudos sobre este ecossistema único continuam até hoje. Número 8. Cientistas descobrem a maior região vulcânica da Terra. Um cientista da Universidade de Edimburgo descobriu algo abaixo da extensão congelada da Antártida, a maior região vulcânica do mundo. Sim, você ouviu corretamente. Os cientistas encontraram não apenas um vulcão, mas quase uma centena deles, com alturas que variam de 325 pés a impressionantes 12.600 pés. Esses vulcões fazem parte do sistema do Rift da Antártica Ocidental, uma área geologicamente ativa que pode ter implicações significativas para nossa compreensão dos processos geológicos da Terra. Se esses vulcões entrassem em erupção, poderiam potencialmente desestabilizar a camada de gelo da Antártida e acelerar a elevação global do nível do mar. Essas descobertas só foram possíveis devido à tecnologia avançada com radares de última geração, que conseguem penetrar no gelo da Antártida. Quem sabe o que mais será descoberto no Polo Sul? Número 7. Partículas misteriosas detectadas nas profundezas da extensão congelada da Antártida. Os cientistas descobriram algo que desafia as leis da física. Desde 2016, partículas de energia têm sido disparadas misteriosamente do gelo da Antártida. Essas partículas foram detectadas pela Antena Transiente Impulsiva Antártica, ou ANITA, um experimento da NASA que envolveu um detector montado em um balão. Os pesquisadores ficaram bastante surpresos ao detectar essas partículas em primeiro lugar, já que em teoria deveria ser quase impossível detectar neutrinos. As partículas em questão geralmente passam diretamente pela matéria sem interagir com ela, assim como fantasmas podem passar através de paredes. Mas os neutrinos da Antártida, de alguma forma, não apenas passam pela Terra, mas também emergem através do gelo. Se atravessaram o planeta. Basicamente, estas partículas desafiam o que sabemos sobre a física. Os cientistas inicialmente pensaram que estes neutrinos poderiam vir de aceleradores cósmicos, objetos massivos no espaço, como buracos negros, ou explosões de gamma que poderiam lançar estas partículas para a Terra. No entanto, tais fontes não existem. Eles foram encontrados após extensa pesquisa com o IceCube, outro detector de neutrinos da Antártida, e deixaram os físicos impressionados, pois os eventos descritos por ANITA não deveriam estar acontecendo com base em nossa compreensão atual do universo. Isso significa que esses neutrinos misteriosos podem ser um sinal de algo inteiramente novo, um quarto tipo de neutrino, ou talvez até evidência de matéria escura ou de um universo paralelo. Que possibilidades emocionantes, mas aterrorizantes. Número 6. O ponto terrestre mais profundo da Terra, o Denman Glacier Canyon.
na Antártica, foi recentemente descoberto como o ponto terrestre mais profundo do planeta. Este cânion mergulha a impressionantes 11.000 pés abaixo do nível do mar, muito mais fundo do que um mar morto. Anteriormente conhecido como o ponto terrestre exposto mais baixo do planeta, a descoberta foi feita usando o projeto Bad Machine, um mapa topológico detalhado criado pela combinação de medições do movimento do gelo, dados sísmicos e radar. A obtenção de imagens destas descobertas permite-nos expandir a nossa compreensão do continente menos explorado da Terra. Número 5. Os vales secos de McMurdo, um dos desertos mais extremos do mundo e um dos lugares mais inóspitos da Terra, também conhecido como Vale dos Mortos, são os vales secos de McMurdo. Ao contrário do resto da Antártida, esses vales estão em grande parte livres de gelo e neve, criando uma paisagem árida que se parece mais com Marte do que com o nosso planeta. Os vales abrigam o rio Onyx, o rio mais longo da Antártica, alimentado exclusivamente pelo derretimento de geleiras e que se tornou um objeto de estudo vital para pesquisadores do clima. Apesar de sua aparência desolada, os vales secos tornaram-se um dos melhores locais do planeta para a investigação científica. Os vales são fustigados por ventos catabáticos que chegam a 320 km por hora. Em um ambiente tão diferente do resto do nosso planeta, os investigadores acreditam que explorar os vales é fundamental para aprender mais sobre a exploração extraterrestre. Número 4. Lago Vostok, o maior lago subglacial. O Lago Vostok é outro ambiente único encontrado no sul. Este lago não é comum, pois foi descoberto na década de 1990 por meio de imagens de radar. Esse lago está isolado do resto do mundo há mais de 15 milhões de anos. Com uma área comparável ao Lago Ontário, o Vostok é uma cápsula do tempo que potencialmente abriga formas de vida antigas, adaptadas a condições de vida extremas que evoluíram em completo isolamento do resto do planeta. Os cientistas planetários acreditam que, se a vida puder prosperar no ambiente extremamente privado de oxigênio do Lago Vostok, também poderá existir em condições semelhantes em luas como a Europa de Júpiter e Encélado de Saturno. Por isso, desde sua descoberta, os investigadores têm amostrado o lago para estudá-lo. Em 2012, investigadores russos perfuraram o gelo para chegar ao lago e confirmaram a presença de vestígios de micróbios na água. A pesquisa continua, e os pesquisadores ainda estão ansiosos para aprender mais sobre esse corpo de água oculto. Número 3. Mundo oculto sob a Antártida. Abaixo da espessa crosta gelada da Antártida, os cientistas descobriram um ecossistema secreto que prospera a mais de 500 metros abaixo da superfície. As criaturas vistas pela câmera são seres nunca antes vistos, encontrados em um rio subterrâneo que corre abaixo da plataforma de gelo Larsen, onde a vida persiste na escuridão completa, isolada do resto do mundo durante milhares de anos. Este ecossistema abrigou uma variedade de pequenos organismos, incluindo estranhas criaturas semelhantes a camarões e outros micro-organismos que sobrevivem em condições extremas. No entanto, ao contrário de outras espécies, essas criaturas sobrevivem sem luz solar, confiando em processos químicos como a quimiossíntese, onde as bactérias convertem os minerais da água em energia. Como esses organismos se adaptaram a condições tão adversas e isoladas? Que segredos eles poderiam guardar sobre as origens da própria vida? São mistérios que os cientistas estão agora ansiosos por desvendar. Número 2. Cabanas de Musgo. Construída entre 1911 e 1914 pela Expedição Antártica Australásia, liderada pelo lendário Sir Douglas Mawson, a Cabana de Musgo serviu como centro nevrálgico para uma das expedições cientificamente mais ambiciosas de seu tempo. As cabanas estão localizadas no Cabo Denison, conhecido como o lugar mais ventoso da Terra, onde a velocidade média do vento é de impressionantes 71 km por hora, com rajadas frequentemente muito mais fortes. Este vento implacável, junto com temperaturas que podem cair até 40 graus negativos, ajudou a preservar as cabanas, com grande parte do interior envolto em gelo,
Este gelo também protegeu os artefatos no interior. Apesar das condições severas, a cabana principal, uma estrutura pré-fabricada de madeira de 24 pés, serviu de moradia para Mawson e sua equipe de 18 homens, com cozinha, sala de jantar, quartos e até uma câmara escura para trabalhos fotográficos. Esta cabana era tanto casa quanto laboratório. A preservação dessas cabanas tem sido uma tarefa monumental graças à OS, esforços da Fundação Mawson Huts e da Divisão Antártica Australiana. Essas estruturas continuam a ser uma homenagem aos exploradores, que enfrentaram condições inimagináveis em nome da ciência. Hoje, elas são protegidas por direito internacional e são consideradas uma das 6 estruturas remanescentes da era heróica da exploração da Antártica. Número 1. O vulcão mais meridional do mundo, elevando-se a uma altura impressionante de 12.448 pés na ilha Ross, está o Monte Erebus, o vulcão mais meridional do planeta. Aqui o fogo e o gelo se fundem. O Monte Erebus é um dos poucos lugares da Terra onde é possível testemunhar um lago de lava persistente borbulhando dentro de sua cratera. Um fenômeno raro e espetacular. Este vulcão foi descoberto pela primeira vez em 1841 pelo capitão James Clark Ross, que o nomeou em homenagem ao seu navio HMS Erebus. Desde o início ficou claro que este não era um vulcão comum. O Erebus está continuamente ativo há cerca de 1.300.000 anos, e sua cratera no cume abriga um dos 5 lagos de lava de longa duração do mundo. Este caldeirão de rocha derretida é um foco de atividade vulcânica, constantemente expelindo gases e ocasionalmente entrando em erupção com explosões estrombolianas. O vulcão está localizado em um dos cinturões vulcânicos mais ativos da Antártida, e suas erupções têm sido monitoradas de perto desde a década de 1970. Graças à sua proximidade com a estação McMurdo, a maior estação de pesquisa do continente, os cientistas têm a oportunidade de estudar sua atividade contínua com tecnologia moderna, incluindo imagens de satélite que ajudam a rastrear os lagos de lava e monitorar a atividade térmica, garantindo que os pesquisadores possam detectar rapidamente quaisquer anomalias que ocorram neste vulcão isolado. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. Inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como este. Até a próxima!